Então, muito boa tarde a todos e a todas, professoras, pesquisadoras, nossos estudantes dos diferentes cursos de graduação e pós-graduação da UFSM e outras pessoas interessadas que podem estar conectados conosco. É um grande prazer compartilhar com vocês, então, mais essa estratégia que nós inauguramos hoje, do grupo de pesquisa Cuidar da Saúde das Pessoas, Famílias e Sociedade, e que intitulamos Chimarrão Científico. Então, esse nosso primeiro chimarrão científico do dia 2 de julho de 2021 vai ser sobre o tema de HIV. Para esta tarde, então, teremos os estudantes de doutorado, Érica, Marcelo, Marília e Tamires, compartilhando conosco a experiência, o conhecimento, o foco de cada um dos projetos matriciais que estão em desenvolvimento na linha de pesquisa de HIV do grupo PEFAS. A palavra está com vocês e eu desejo, então, uma boa apresentação e depois uma boa roda de conversa para todos nós. Quem é que vai começar a se apresentar? Vai pela ordem alfabética. Pode ser eu, então. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Érica, sou doutoranda do segundo ano, né? Sou orientanda da professora Cristiane, co-orientanda da professora Aline. Queria dar as boas-vindas no nosso primeiro chimarrão, né? E Marcelo, pode se apresentar, então. Meu nome Ai, me engasguei com a erva. Meu nome é Marcelo. Eu sou orientando da professora Estela desde 2009. Estou no grupo desde 2009, né? Trabalho na temática do HIV desde então, desde essa época. E a gente nós estávamos conversando que agora são 40 anos, né? De AIDS/HIV no mundo. Então, acho bem interessante e bem pertinente a gente começar com esse assunto, com esse tema, e que hoje em dia está, digamos, até camuflado pelo nosso governo, pela política atual. Boa tarde, então, meu nome é Marília, eu sou nutricionista, sou orientanda da professora Cristiane, estou no 4º ano do doutorado e participo do grupo desde 2011 e desejo que essa tarde seja muito produtiva. Boa tarde, meu nome é Tamires, eu sou orientanda da professora Cristiane, sou aluna do 4º ano do doutorado também, e desejo boas-vindas a todos. Eu agradeço, então, a dedicação, né, compromisso de cada um dos doutorandos que apresentaram, que se apresentaram e que apresentarão os projetos, então, nesta tarde. Eu sou professora Cristiane, atualmente líder do grupo de pesquisa, e nós temos inaugurado algumas atividades para ampliar, né, o conhecimento daquilo que estamos desenvolvendo no grupo com a comunidade, seja a comunidade acadêmica, seja a comunidade, né, que convivemos socialmente e a quem devolvemos os resultados, da onde partimos, né, como problema de pesquisa e a quem devolvemos os resultados. Professora Estela e depois professora Tassiane. Então, boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Esta é uma atividade, então, nova, né? A gente espera que ela seja boa, no sentido que a gente possa reproduzir, né, e continuar fazendo. E agradeço antecipadamente aos 4 doutorandos, às 3 doutorandas e ao doutorando Marcelo, né, por aceitarem esse desafio de ampliar as nossas possibilidades de divulgação do conhecimento. É uma responsabilidade, mas também é um prazer, e os 4 doutorandos têm longa data no grupo, são expertises no tema, né,
e desejo que a gente possa aproveitar bastante. Muito obrigada. Por favor, professora Tassiane. Boa tarde, gente. Começo pedindo desculpas pelo atraso. Peguei o bonde andando, mas foi um contratempo de casa. Gostaria de dizer que é muito bom ter todos vocês aqui conosco, agora à tarde, e dizer também que é um movimento bastante importante, esse que a gente está fazendo, né, nesses eixos temáticos, né, inaugurando pelo tema do HIV, e o engajamento tanto dos doutorandos que prepararam esse material para a gente conversar hoje à tarde, quanto dos demais participantes, integrantes do grupo, que vão partilhar dessa produção de conhecimento compartilhada com a gente. Então, a ideia é essa, é a gente promover e proporcionar espaços dentro do nosso grupo de pesquisa, a partir do conhecimento que a gente tem produzido, né, e principalmente dos produtos dos mestrandos, dos doutorandos, dos bolsistas, dos estudantes de graduação, para compartilhar o que a gente tem produzido e se dedicado a estudar, né, e aprofundar o conhecimento no grupo de pesquisa. Então, obrigada por vocês participarem, e também, antecipadamente, por continuarem participando e divulgando esse espaço que é para a gente compartilhar conhecimento, crescer e aprender juntos. Obrigada, Tassi. Professora Aline. Então, boa tarde a todos. Também cheguei atrasada. Desculpa. Agradecer, então, primeiramente aos envolvidos em estar elaborando esse material. Eu entendo que vai ser bem legal, diferente, né? Tenho perspectivas em relação a isso e como está sendo construindo pelos temas, né, os grandes temas que o PEFAS vem trabalhando. Isso vai ser importante para os novos estarem conhecendo, e a gente está conversando um pouco mais sobre esses caminhos, né, que têm sido trilhados nos últimos anos. É isso. Desejo um bom encontro para nós. Obrigada. Obrigada, Aline. Marcelo, Érica, Marília e Tamires. O protagonismo agora é de vocês. A Thaís escreveu ainda não, prof. É que a prof perguntou das fotos, mas eu vou tirar. Tá. Vou olhar aqui para a câmera que eu vou tirar agora. Então. Tirei aí, vou ver se vai ficar bom. Podem iniciar. Eu não sei quem é que está apresentando para passar. Desculpa, eu. Tá. A gente pensou em contextualizar um pouco sobre o HIV, sobre a AIDS, porque muita gente está chegando no grupo agora, e na época que a gente tinha encontros presenciais, a gente tinha um momento, um subgrupo do grupo que a gente fazia um discutindo AIDS, que a gente falava sobre o tema, sobre como que a epidemia chegou aos dias atuais, o que aconteceu desde do final da década de 70 até os dias de hoje. Então, a gente trouxe um pouquinho, assim, da história, tentando contextualizar justamente com os projetos que a gente tem, para tentar fazer um link com o que a gente vai apresentar logo em seguida. Então, os primeiros casos, né, eles surgiram lá nos Estados Unidos, também no Haiti, na África Central, e foi definido como AIDS só lá em 1982, quando se classificou, então, a AIDS como uma síndrome. Os primeiros casos aqui no Brasil foi lá em 1980, em São Paulo, e também só foi classificado lá em 82, e nessa época, lá em 82, iniciou já aquilo que a gente trabalha até hoje, que também é o estigma e o preconceito, que é a adoção temporária, né, do nome da doença de 5Hs, que representava os Hs, cada H representava os homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinômanos, usuários de heroína, e hookers, que é profissionais do sexo em inglês. Eu também vou contextualizar com algumas coisas
algumas séries, alguns filmes, principalmente uma série que eu assisti agora e é muito boa, que traz toda essa história mostrada de uma forma muito bonita, que é Pose. Ele mostra justamente as hookers, né, as personagens do sexo, transexuais, travestis, que trabalhavam nos piers lá de Nova York, e como que a epidemia iniciou justamente nesses grupos, os homossexuais também, que teve todo esse estigma e preconceito que é até hoje arrastado. E se vocês quiserem assistir alguma coisa que traga essa história, uma das séries, assim, muito boas, porque tem toda uma contextualização também de gênero, e também da história do HIV e da luta de minorias, podem assistir. Pode passar. Em 85, a criação de ONGs, né, no Brasil também, a primeira da América Latina, na luta contra a AIDS, e a gente tem algumas atualizações, digamos assim, na questão de grupos de risco, os 5H eram considerados os grupos de risco, então as pessoas que estavam associadas a isso, a esse grupo, esses grupos no caso, existia muito preconceito, então já começou a alteração dessa terminologia para comportamento de risco, porque daí já se sabia que não eram só gays, profissionais do sexo, que poderiam estar sendo infectadas pelo HIV. Também foi descoberta que a AIDS, né, é a fase final da síndrome, que é causada pelo HIV, a criação no Brasil de um programa federal de controle da AIDS, e o primeiro... desculpa, agora estava me intrometendo no que a Tamires ia falar. Quer falar, Tamires, do primeiro caso? Sim, aqui nessa contextualização histórica que o Marcelo está trazendo, ele faz a menção, então, em 1985, do primeiro caso de transmissão vertical, que é a transmissão, então, da mãe que tem HIV para a criança. E aí também gera toda aquela discussão, começa todo aquele olhar, né, de que a transmissão perpassa grupos específicos ou populações de risco, porque o que vem a ser uma criança que está sendo gerado, o que ela tem de problemas em relação à sociedade, em relação ao contexto de exposição para acabar contraindo o HIV. E aí vai direcionando, então, todas as discussões posteriores, pensamento de política, de perfil epidemiológico, para a gente estar pensando a questão das vulnerabilidades, que a criança acaba se encaixando como um ser que ele é vulnerável clinicamente, porque ele vai depender dessa criação, desse cuidador, desse familiar, para promover os cuidados dele, tanto na situação enquanto ser criança mesmo, enquanto recém-nascido, enquanto lactente, para promover o crescimento e desenvolvimento e todo o cuidado necessário também para proteção, né, promoção da sua saúde e prevenção da transmissão vertical, com os protocolos e as políticas que a gente tem recomendado e em uso pelo Ministério da Saúde. Marília, não sei se tu queres acrescentar alguma coisa, mas eu acho que a gente vai fazendo essa conversa também, colocando as informações do que for pertinente aos contextos dos projetos também, né? Só que anterior a 85, nos anos de 83 e 84, teve alguns casos de crianças que foram notificadas com HIV, mas que daí foi por transmissão transfusão de sangue ou hemoderivados contaminados. Isso aí, verdade, bem lembrado. Também, mais ou menos nessa época, a questão do AZT, né, que também teve estudos e ficou constatado que o AZT ele era profilaxia, então, para essa questão da transmissão vertical. Em 95, 96, a gente está pulando algumas coisas, algumas questões no meio, nesse meio tudo, assim, aconteceram muitas
muitos movimentos civis que pressionaram os governos, obviamente, para que existisse todo esse aporte político em relação à política pública de saúde para a contenção da epidemia. Então, lá em 95, as novas classes de antirretrovirais, inclusive nessa série Pose, eles falam lindamente sobre como iniciou esse tratamento com mais de um medicamento, que antigamente só se tinha o AZT. E a questão dos antirretrovirais de forma combinada, tratamento antirretroviral combinado. Também em 96 tem a distribuição universal e gratuita dos antirretrovirais aqui pelo Brasil. Então, uma outra política pública de saúde muito importante, coisa que muitos países considerados de primeiro mundo, desenvolvidos, não tinham, e muitos ainda não têm até hoje. E dando um salto um pouco maior, em 2013, quando nós temos alterações grandes na questão de como é para se iniciar o tratamento. Em 2013, nós iniciamos a questão do início precoce à terapia antirretroviral, que seria qualquer pessoa com diagnóstico de HIV e com vontade, se ela quisesse, e conversando com um profissional de saúde, com um médico, ela poderia iniciar o tratamento quanto antes, porque é sabido que quanto antes os medicamentos estiverem agindo no organismo, menos locais do organismo serão afetados pelo HIV. A gente quer trazer um pouquinho também da questão da epidemia no tempo atual, como é que tá, o que está acontecendo. Nós temos pelo mundo cerca de 38 milhões de pessoas vivendo com HIV. Desse total, cerca de 60%, um pouco menos, está em tratamento antirretroviral, então ainda tem muita gente que não está em tratamento. No Brasil, nós temos cerca de 821 mil pessoas diagnosticadas com HIV e que estão em tratamento hoje em dia são cerca de 65% dessas pessoas. Tínhamos uma meta de alcançar 90% de pessoas em tratamento, então a meta 90-90-90, que ela era 90% das pessoas que têm HIV serem diagnosticadas, então teste rápido, teste no serviço de saúde, que não seja teste rápido, então toda uma política pública também foi ampliada nessa questão no Brasil. De 90% dessas pessoas diagnosticadas, se esperava que 90% estivessem em tratamento, e não aqueles 65% lá, que nós temos logo ali em cima no gráfico. E dessas pessoas em tratamento, 90% das pessoas em supressão viral. Que supressão viral é quando os medicamentos agem no organismo da pessoa a partir da adesão, a adesão perfeita, ou mais próximo disso, e essa pessoa ela vai ter, o vírus, a quantidade de vírus no organismo circulante é tão pequena, mas tão pequena que muitas vezes os próprios exames, eles não conseguem contabilizar o número de cepas dentro do organismo da pessoa. Então, a gente chama de supressão viral, que hoje em dia está sendo bastante difundido e divulgado, inclusive na mídia, a questão do indetectável igual a intransmissível. Isso é verdade. As pessoas que estão em tratamento antirretroviral com supressão viral, elas não transmitem o HIV. Isso é importante, eu sempre lembro da Tassi quando eu penso nisso, por conta dos casais sorodiscordantes. Então, um casal sorodiscordante, há um tempo atrás, porque como a gente está trabalhando com HIV há um bom tempo, a gente sabia que não era nem um pouco recomendado que eles tivessem filhos. Então, era bastante complicado, porque as pessoas tinham desejo de ter filhos, eram sorodiscordantes, e o serviço de saúde, os profissionais, além de não ter conhecimento sobre essa questão ainda, ou até muitas vezes ter, eles ainda tinham muito receio, muito preconceito em relação a isso, a essa questão do indetectável igual a intransmissível. Então, hoje em dia, a gente sabe que eles podem ter filhos, tem toda uma política por trás, tem todo um modo de se executar essa questão do filho.
e que isso é muito importante nos dias atuais para justamente o planejamento reprodutivo, que a Thaís colocou ali agora. Perfeito, Thaís. Pode passar. Aqui é a cascata do cuidado, que basicamente são marcadores que nós temos para saber como que anda a questão do tratamento no Brasil. Está um pouquinho apagadinho ali, porque foi ampliada, a imagem era pequena. Acredita-se, né, que nós tenhamos 920 mil pessoas com HIV. Então, acredita-se que, né, aquele número que eu trouxe antes é um número real, e aqui acredita-se que é essa quantidade de pessoas que estejam com o vírus e que não saibam o seu diagnóstico. Então, nós temos os 821 diagnosticados, e aí nós temos a questão de vínculos ao serviço de saúde. Então, nós temos 84% de pessoas vinculadas, que são marcadores além da meta 90-90 e 90, que está no meio da vinculação, que está no meio a vinculação ao serviço de saúde e a retenção também aos serviços de saúde. Ali nós temos, então, a porcentagem de pessoas em TARV e a porcentagem de pessoas que têm menos de 1.000 cópias por ml do vírus no organismo. No sangue, no caso. Então, como é que se configura a política pública do HIV no Brasil? A gente sabe que é um problema de saúde pública, e as estratégias do Ministério da Saúde atualmente é o diagnóstico e o tratamento precoce, o quanto antes, melhor. Nós temos, então, em relação aos antirretrovirais, na época, como a gente falou lá na história, antigamente só existia um medicamento, depois foi descoberta mais uma classe, e assim foram descobertas outras classes de medicamento. Hoje em dia nós temos cerca de 20 ou até mais medicamentos para tratar o HIV, com 5 ou mais classes, e que isso se configura a terapia antirretroviral de alta atividade, que esse é o tratamento para essas pessoas que vivem com HIV. Posso fazer um adendo? Claro, fale. Essas classes que a gente fala é a forma como os medicamentos atuam nas células, né, CD4, que é onde o vírus, né, consegue se reproduzir. Então, essas classes, elas atuam de formas diferentes para conseguir não deixar ou que o vírus entre na célula, ou que o vírus, quando entra, não consiga se reproduzir, ou para interferir, que ele duplique a fita. Então são essas diferentes classes, e antigamente a gente não tinha essas classes, né? Era um medicamento que fazia o seu trabalho, então não era tão efetivo quanto hoje, que a gente faz, eles associam classes, né? Para que em várias etapas, conforme vai passando o vírus entrando na célula, cada etapa se torne mais difícil. Então, assim, se o vírus conseguiu o inibidor de fusão, ele tranca o vírus na hora que o vírus vai entrar na célula, ele não deixa o vírus entrar. Mas se o vírus entrar, tem um outro, que daí vai trancar na reprodução, né? Então, tem todas essas várias classes. Por isso que, atualmente, antigamente a gente tinha que ter as pessoas que se infectavam, elas tinham que ter uma quantidade X de vírus para começar o tratamento, né? E o Marcelo já comentou. Então, hoje já não, hoje tem, né? O HIV se infecta e aí já começa o tratamento, não tem essa quantidade mínima para que não dê a chance do vírus aumentar, né? Dentro da célula e também reduzir essa transmissão que o Marcelo estava comentando agora há pouco. Pode passar. Posso falar? Achei que estava com o microfone desligado. Não, eu estava, mas é que eu achei que a Marília ou a Tamires que iam querer falar alguma coisa em relação ao tratamento nas crianças. Acredito que esse inibidor de fusão foi um das últimas classes produzidas, né? Não sei se depois disso tem mais alguma classe, mas esse é um medicamento extraordinário, assim.
né? Foi, acho que uns 7 anos atrás, mais ou menos, que saiu essa... Tem medicamentos, hoje em dia, tem vários medicamentos surgindo. As classes, muitas vezes, não são alteradas, né? Eles agem, muitas vezes, nos mesmos locais, digamos assim. E a gente Mas traz essa eles questão... melhoram. E a gente traz essa questão dos medicamentos, porque os medicamentos possibilitaram que as pessoas tivessem uma vida normal, né? Tivessem uma qualidade de vida, né? E que as crianças conseguissem crescer, né? Virarem adolescentes, e aí adultos, jovens, adultos, enfim. Hoje, que nem a gente falou, a gente está com 40 anos de AIDS e temos muitas pessoas que passaram por todo esse período, né, que hoje são idosos, que na época eram adultos, enfim. E isso foi possível pelos medicamentos, pelo tratamento, pela adesão, né. Hoje em dia, além do tratamento, a gente trabalha com uma visão de prevenção combinada. E o tratamento está dentro disso. A gente não quer só que as pessoas que não têm HIV, elas se cuidem, a gente quer também que as pessoas que têm HIV se cuidem para poder cuidar também dos seus próximos, e vice-versa. Então, nós temos o uso da PrEP, o uso da PEP. A PrEP é prevenção, profilaxia pré-exposição, que daí a pessoa faz uso do medicamento para prevenção da infecção pelo HIV. A Aline quer falar. Não, eu nem sei se dá para interromper, eu não sei o que ficou acordado. Claro, pode falar, Aline. Eu fiquei pensando que vocês estão trazendo a questão dos medicamentos e o quanto avançou. Aí eu fiquei me perguntando, que imagino que vocês saibam, a questão dos efeitos adversos, como que tá? A gente sabe que isso sempre foi um ponto, né? Sim. Por conta agora, justamente dessa questão da profilaxia, pré-exposição, a PrEP, a PEP, os medicamentos que eles acabam dispensando são medicamentos que têm efeitos colaterais mais a menos, né? Justamente pela questão da adesão das pessoas. Os medicamentos, eles têm menos efeitos colaterais, ou então são mais a menos do que antigamente. Porque sempre foi muito, né? Isso, eu lembro que na época que a gente começou os estudos disso, no início que a gente começou os estudos sobre adesão aos medicamentos, os efeitos colaterais apareciam sempre como uma barreira, né, para as pessoas aderirem realmente ao tratamento. E hoje em dia a gente tem visto que isso está mudando um pouco, e a gente tem visto bastante o estigma e o preconceito como barreiras, questões mais sociais do que clínicas especificamente. Isso é um ponto bem interessante, porque realmente hoje são mais questões sociais, que nem o Marcelo falou mesmo, que prejudica na adesão do que propriamente os efeitos das medicações, né? Até porque, como a gente tem várias medicações atualmente, tem-se a possibilidade de se trocar de medicação se o paciente não se adapta, né? Tem a possibilidade de ir fazendo outros tipos de associação. E só para fazer um adendo, que ainda algumas pessoas ainda falam, né, na questão do coquetel, que antigamente eram muitos medicamentos, e realmente, no início, eram muitos comprimidos para se tomar. Hoje, cada comprimido, digamos que é associado, em um comprimido, é como se tivessem 2, 3 remédios. Então, reduziu muito a quantidade de comprimidos também. Né? Isso também ajuda muito na questão da adesão, porque tinham comprimidos que as pessoas, criança principalmente, reclamava que o líquido era amargo, ou o comprimido era muito grande, né? Na minha dissertação de mestrado, tiveram alguns que falaram que os comprimidos eram muito grandes, que era ruim de tomar, que normalmente tinha que fazer uma associação, tomar e engolir, comer alguma coisa, ou enfim, né? E isso, se a gente for parar para pensar, na vida social, isso interfere, né? Porque assim, tu vai tomar um remédio e daí tu vai ter que comer alguma coisa, porque senão tu vai te fazer mal. E se tu não tiver num local que tu pode comer, ou se você não tiver num local que tu consegue ter um lanche, enfim, né? Um período de... Então, assim, várias coisas, o HIV é incrível, assim, é apaixonante, porque não é só uma doença, né? Não é só uma infecção. Paira ao redor dele muitas coisas, muitas situações, né? É muito minucioso isso. Pode falar, Zária. Oi.
O Marcelo falou sobre a profilaxia pré-exposição, né? E daí eu quero saber se quem pode usar, será que é para todos? Ou tem pessoas especificamente para isso? A política, ela tá, aqui no município, ela está iniciando. Eles estão trabalhando, por enquanto, com populações-chave. Então, são homossexuais, mulheres de programa, enfim, essas populações específicas que têm uma vulnerabilidade um pouco maior para se infectar pelo HIV. Eu não sei se eles aceitam outras populações para iniciar a PrEP, mas eu sei que essas populações aqui, isso, casais discordantes, sim. A população trans e travesti também, Marcelo. Isto. Então, são as populações-chave que eles estão trabalhando por enquanto. Eu acredito que no futuro seja ampliado para todos, né? Mas, por enquanto, está sendo dispensado para essas populações em específico. Pessoal, acho que vamos avançando, né? Porque senão vai apertar o tempo. É incrível quando a gente fala daquilo que a gente gosta, né? Porque a gente fala muito. Então, falar em relação aos projetos que estão vinculados à questão do HIV em pessoas adultas. Eu participei de quase todos eles no decorrer do tempo. Então, eu participei do TARV-2, que a gente avaliava a adesão das pessoas ao tratamento. O TARV-4, que a gente acrescentou alguns fatores sociais mais específicos, né, a essa questão da adesão ao tratamento. Então, suporte social, também autoeficácia, que é como que a pessoa, como que ela toma as medicações, como é que se diz, Rafael? O quanto ela se acha... Isso, quanto ela se acha... segura para seguir o tratamento, isso, capaz de seguir o tratamento. A expectativa que ela tem para ela mesma. Isso, é em relação à pessoa em si. O suporte social, que é a sua rede de suporte, sejam pessoas da família, círculo de amizades, ou então o próprio serviço de saúde e os profissionais. E no TARV-5 a gente acrescentou a qualidade de vida, né, para avaliação da qualidade de vida dessas pessoas que vivem com HIV e a questão da adesão. O TARV-5 foi digamos, um marco para nós do grupo de pesquisa, porque ele foi um ensaio clínico randomizado. Então, a gente já teve uma intervenção aplicada a essas pessoas, não foi somente ir lá avaliar com um questionário como que era essa adesão, mas sim toda uma avaliação desses fatores que a gente está citando, e também a gente fez uma intervenção, que era o envio de mensagem de texto, SMS, muito cringe, né? Os mais novos acho que nem usam mensagem de texto no celular. Não era por WhatsApp, era mensagem de texto mesmo, porque a maioria das pessoas, não, a maioria não, mas muitas pessoas têm uma vulnerabilidade social grande ali no ambulatório, então, para facilitar essa questão, não era por WhatsApp na época, a gente enviava mensagem de texto mesmo, e a gente percebeu que o envio de mensagem de texto, ele auxiliava na questão da adesão, pois as pessoas acabavam lembrando de tomar seus medicamentos, acabavam sendo lembradas de ir ao hospital fazer suas consultas, então criou todo um suporte para melhor aderir ao tratamento antirretroviral. E, né, a partir dos dados do ensaio clínico, a partir dos estudos que a gente foi percebendo, a gente também quer criar uma nova ferramenta para auxiliar muito mais pessoas digamos, num contexto mais amplo, nacional, que é a criação de um aplicativo que tenha todo esse suporte que a gente falou das mensagens dentro desse aplicativo, e também um pouco mais de conhecimento para que as pessoas possam aderir ao tratamento. A autoeficácia, com certeza, é um pilar desse aplicativo, que daí a pessoa vai ter a adesão como central, e a qualidade de vida, o suporte social e a autoeficácia estarão todas trabalhando juntas para que a gente consiga
um aporte na adesão. Pode passar. Então, a gente idealizou, aqui está o modelo síntese ainda da tecnologia. A tecnologia em si é o aplicativo, como eu já falei. Então, a gente vai trabalhar, essa daqui digamos, um modelinho antigo, porque eu já estou trabalhando no novo, né, que faz parte do meu método. Então, a gente quer que tenha links para acesso ao material do Ministério da Saúde, o envio de notificações e mensagens, como já foi feito pelo ensaio clínico que a gente realizou, notificações do horário de ingestas dos antirretrovirais, que isso daí também é uma falha bastante corriqueira para as pessoas. Informação acerca da adesão, que a gente vê na literatura que quanto mais informação a pessoa tem sobre a sua doença, sobre o tratamento dela, mais ela adere. Conteúdo e dicas para vencer o estigma e preconceito, que isso é uma barreira muito importante em relação à adesão ao tratamento antirretroviral. As pessoas, quando elas não estão seguras de que elas podem tomar seu medicamento em um local específico, elas não vão tomar, elas vão deixar de tomar, e isso prejudica a questão da supressão viral, de ter o mínimo possível de vírus circulante no organismo. Uma possibilidade também de um chat, seja a partir de um bot, né, que é agora aquelas perguntas e respostas automáticas que a gente tem no WhatsApp, quando a gente fala com uma loja, com a Magazine Luiza, Magalu, por exemplo. Então, a gente tem todas essas ferramentas que a gente quer inserir nessa tecnologia móvel, né, nesse aplicativo, para que a gente consiga cada vez aprimorar ainda mais a adesão dessas pessoas que vivem com HIV. Bom, então, falando um pouco dos projetos do REV-HIV, né, que é a revelação do diagnóstico para as crianças e adolescentes, né, então a gente teve 3 projetos, projetos guarda-chuva, que as profs chamam, né, que a gente chama. Então, o REV-HIV 1, que foi de 2011 a 2015, o 2 de 2016 a 2020, e agora o 3, que começa em 21, né, e aí com a minha tese de doutorado, e aí também, aos poucos, eu vou comentar rapidamente sobre cada um. O REV-HIV1, ele tinha o objetivo de compreender o processo de revelação do diagnóstico de HIV, né, na perspectiva da família, do adolescente e da criança. Então, aí a gente já começou a olhar os 3 envolvidos, né, nesse processo, digamos assim. Então, os resultados desse projeto, né, trouxe 2 dissertações de mestrado e uma tese de doutorado, né, que caracterizou a revelação como um processo e não como algum momento pontual, né, que começa pelos questionamentos da criança, lá ainda na infância, quando ela começa a desconfiar, né, por que ela vai ser tanto no médico, por que ela tem que tomar remédio, começa a ter esse discernimento que as outras crianças não precisam disso, então ela já começa a questionar isso para os pais, e aí é o momento de se começar esse processo de revelação, né, e isso influencia muito na adesão ao tratamento, né. Os resultados também trouxeram que os adolescentes, eles sabem do diagnóstico, mas muitas vezes ninguém fala, então eles, mesmo sabendo, eles não têm compreensão da dimensão disso, né, ninguém fala, eles também não falam, né, algo velado, e que a criança, então, ela começa a desconfiar também que tem algo acontecendo, né, e tudo isso, o modo como a revelação acaba acontecendo depende das experiências da criança, né, então, como eu falei, ela começa a perceber que ela tem que ir no médico, que ela tem que tomar remédio, então, e começa a fazer esses questionamentos. A partir desse momento, a gente começa a revelação, né? Então, por isso que a gente diz que não é um momento pontual, e sim um processo que demanda um período de tempo diferente para cada criança. Se vocês quiserem ir complementando, podem ficar à vontade, tá? Então, a partir desse primeiro REV-HIV1, né,
A gente teve mais questionamentos, né? Porque um projeto, ele sempre traz questionamentos para um próximo projeto, por isso que a gente tem o TARV 5, que já foram 5, né? Cada vez mais a gente vai ampliando isso, tentando abranger mais coisas, digamos assim, mais temas. Então, os questionamentos abriram, tipo, quais as ações que poderiam ser desenvolvidas para apoiar a revelação do diagnóstico, né? Para melhorar o acompanhamento ambulatorial das crianças, dos adolescentes e das famílias. Então, surgiu o REV-HIV 2, né? Que teve o objetivo de produzir subsídios teóricos práticos para a revelação do diagnóstico. Então, a gente desenvolveu uma dissertação de mestrado e 2 teses de doutorado, que saíram agora em 2020, ano passado, e tiveram como principais resultados a revelação do diagnóstico para a criança, que deve ser realizada... acho que cortei um pedacinho ali. Mas ela é compreendida, então, de novo, como um processo, né? Realizada... a gente trouxe uma revisão de escopo, que foi uma das teses, e colocou isso dentro de um referencial de comunicação de Laswell, né? Para ver como que funcionaria isso... essa comunicação, para a gente começar a montar, então, um material, né, sobre a comunicação do diagnóstico para a criança, né. Então, a outra tese foi um guia, né, de comunicação do diagnóstico de HIV para as crianças. Um guia para os profissionais de saúde acompanharem a comunicação do diagnóstico, né? Porque quem revela é a família. Em alguns momentos, o profissional, ele interfere nisso, né? Para auxiliar a família. Então, esse guia, ele serve para dar apoio para os profissionais auxiliarem a família. Então, ali a gente tem o contexto que... na revisão de escopo, né, o contexto, ele se refere ao preparo da criança para receber esse diagnóstico, né, para a gente comunicar esse diagnóstico, o canal da comunicação, que foram materiais físicos ou algumas estratégias utilizadas tanto pelo profissional como pelo familiar, os efeitos dessa comunicação, que comunicar esse diagnóstico para a criança, né, é um processo e deve ser desenvolvido para reduzir os efeitos negativos, né, e melhorar a adesão. E que tanto os profissionais quanto os familiares ocorrem alguns ruídos, né, nesse processo de comunicação, isso também apareceu na tese, e algumas falhas nesse processo, né, então, que acabam por, digamos, atrapalhar essa comunicação. Deixa eu ver aqui. Então, a partir dessas 2 teses, a gente teve mais questionamentos, né? Então, agora a gente está no REV-HIV 3, e o nosso principal questionamento é que tipo de tecnologia cuidativa educacional pode ser desenvolvida para apoiar esses profissionais de saúde no acompanhamento da comunicação do diagnóstico às crianças. Então, esse guia, ele já está pronto, né? A gente tem o conteúdo disso, e agora a gente vai começar a investigar em que em que moldes, digamos assim. Marcelo apresentou um aplicativo, né? E a gente vai descobrir ainda como a gente vai colocar esse conteúdo, como que a gente vai fazer para sintetizar esse conteúdo para conseguir auxiliar os profissionais nisso, né? Para que fique acessível para eles todos esses conteúdos, o conteúdo do guia. E é algo participativo, então eles vão nos dar pistas, né? Eles nos dizem onde seria melhor de ser... o que seria melhor de ser desenvolvido, qual tipo de tecnologia, né? Se uma cartilha, se um aplicativo, ou se um documento no computador, enfim. Então, e esse vai ser, então, o meu projeto de tese, né? Descobrir, então, qual tecnologia a gente vai colocar esse conteúdo que a gente já desenvolveu. Esse é o REV-HIV.
Dando continuidade às apresentações dos projetos que a gente tem no grupo de pesquisa, essa introdução que já foi feita, a gente foi elencando algumas coisas. Toda essa trajetória de construção nos levam a ver diferentes formas de olhar como o HIV ou a exposição ao HIV ele pode estar impactando na vida e na saúde das pessoas. Então, o grupo já fez já trabalhou em um outro projeto, no qual eu me inseri na época que eu estava na graduação e fui acompanhando, que foi a avaliação na atenção primária para crianças e adolescentes que vivem com HIV. E aí foi se inserindo, os resultados foram mostrando como era a questão da continuidade do cuidado, a longitudinalidade, o acesso, relação com os profissionais, referência, contra-referência, que hoje a gente já chama de transferência, né? Então, várias dessas coisas foram elencando a gente a também pensar não só na criança ou no adolescente, mas neste recém-nascido, então neste lactente, o que também pode estar interferindo para que essa exposição não vire uma transmissão vertical, a acabar acontecendo que essa criança se infecte. Então, a gente tem políticas que recomendam a não amamentação. Aqui no Brasil, isso é uma recomendação, mas é diferente de outros cenários, de outras realidades. Então, tem uma política pública que ampara a oferta dessa criança estar fazendo uso da fórmula láctea até os 6 meses, até a introdução da alimentação complementar, que isso a Marília vai acabar comentando melhor. A questão de acompanhamento, a questão do acesso de saúde que essa gestante também vai ter e que às vezes ela acaba descobrindo o diagnóstico dela nos exames lá do pré-natal e que se o acompanhamento que ela fizer durante toda a gestação pode acabar influenciando em como vai ser essas condições de nascimento dessa criança e do próprio cuidado que vai se estabelecer com essa criança. Então, a gente tem em desenvolvimento no grupo o projeto matricial que está em vigência agora, que é a avaliação da capacidade familiar para cuidar de crianças expostas ao HIV, que ele avalia, então, como que esse cuidado ele é realizado a essas crianças verticalmente exposta até os 18 meses de idade e que estejam, então, em acompanhamento de saúde. Ele é um estudo quantitativo de delineamento transversal e que foi realizado, então, com esses familiares. Ele tem fonte de fomento, ele é um estudo apoiado por fomentos de edital universal, PPSUS, editais internos da universidade também. Pode passar, Érica, por favor. E que aí ele vai fazer esse acompanhamento de todo esse cuidado que a criança precisa ter, que são os cuidados básicos que qualquer criança precisa, e também, para além desses cuidados, aqueles específicos que ela tem em relação à exposição, em relação às orientações e como o familiar ele percebe esse cuidado, as orientações que ele tem, o quanto ele tem capacidade para cuidar dessa criança em relação à administração do antirretroviral, do xarope, o AZT xarope, até os 28 dias de vida após o nascimento, e manter este acompanhamento de saúde no serviço especializado, que também precisa ser feito lá na atenção primária para estar fazendo o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dessa criança. Depois, a realização dos exames, a rotina de cuidado, a administração do antibiótico, lá do Bactrim, para prevenção da pneumonia, que se essa criança chegar a positivar, ela tem uma chance maior a estar contraindo pneumonia também, então precisa dessa profilaxia. Até se ter ali as 2 cargas virais indetectáveis, que é o exame que se faz para acompanhar, e essa criança realmente ir fazendo a investigação se ela vai positivar ou não. No início,
logo que a criança nasce e nos primeiros meses ali, ela vai fazer o exame para detecção da carga viral, para ver se tem vírus circulante, que ainda pode ser um resquício materno. Se for lá e já vai fazer um exame qualitativo, por exemplo, um anti-HIV, ele pode dar um falso positivo por ter justamente essa memória da mãe ainda circulando no sangue da criança. Então, por isso que se pesquisa a carga viral. Aí, deu 2 cargas virais negativas, a criança vai suspender o Bactrim e vai continuar fazendo o acompanhamento com consultas mais espaçadas no serviço de infectologia. Possivelmente, quando essa criança fechar os 18 meses lá, que ela voltar para o encerramento do caso, ela vai negativar. Para todo esse espaço, ainda tem toda a situação de como é que está sendo feito esse cuidado, como é que essa família se sente, qual que é o suporte social que ela tem para estar fazendo o acompanhamento com a criança, e a questão de fornecer a segurança ou insegurança que tem nessa família para fornecer a alimentação, e o medo que a família também tem pelas condições que eles vivem, pelo cenário sociodemográfico, financeiro, escolaridade, que podem estar influenciando nesse cuidado, as próprias características do ambiente que a criança está inserida para estar promovendo e estimulando o desenvolvimento dela. Então, tudo isso você avaliou no CapFan, você busca avaliar, pode passar, Érica, se busca avaliar, e então ele foi feito em 2 etapas. A primeira etapa é a etapa que aconteceu em dezembro de 2015 a junho de 2018 em Santa Maria. Ele teve produções vinculadas a trabalhos de conclusão de curso, uma especialização e 3 dissertações. Então, dessa primeira etapa, a gente viu a necessidade de estar ampliando esse cenário de estudo e que aí chegou na realização do CapFan 2. Pode passar, Érica. O CapFan 2, então, ele procurou ser realizado nos 17 municípios com maior índice composto para o HIV. Então, todo ano o boletim epidemiológico ele sai um ranking de quais são os municípios com maior índice. A gente sabe que o Rio Grande do Sul ele ainda tem estado com um quantitativo grande em relação ao boletim nacional. E aí, então, desses 17 municípios que estão pintados no mapa, se enfrentou algumas dificuldades para realmente estar realizando a coleta de dados do CapFan 2, e aí veio toda a questão da pandemia do coronavírus, a dificuldade de realização, então, da coleta de dados, e aí o cenário acabou ficando fechado para Santa Maria, de novo, Santa Cruz, Viamão, Cachoeirinha, Sapucaia, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Erechim, que aí é de onde também vão estar relacionados os dados para minha tese de doutorado. Pode passar, Érica. Então, em resumo, ele também serviu de informações e de, como a Érica falou, gatilhos que sempre que a gente faz uma pesquisa, a gente vai identificando novas possibilidades e isso vira um ciclo infinito de oportunidades de estar fazendo novas pesquisas. Passa a palavra, Marília. Bom, então, o aleitamento materno, ele é reconhecidamente o melhor alimento para um lactente, né? É um direito humano indiscutível. Ainda assim, existem algumas poucas condições e situações em que ele não é recomendado. Quando essa mãe ela é infectada pelo HIV, é uma dessas condições em que não se recomenda o aleitamento materno. Apesar de que, desde 2016 e algum tempo atrás, vem sendo discutida a questão das mulheres soropositivas terem o poder de amamentar, essa questão ainda não está abatida, assim, recomenda-se que em casos em que o aleitamento
em que a alimentação artificial não esteja disponível, ou seja, que essa família não tenha condições de adquirir a fórmula, que o governo não forneça a fórmula, que as condições sanitárias em que essas famílias vivem não sejam adequadas, que não tenham água potável, energia elétrica, ainda recomenda-se o aleitamento materno, que são nos casos nos países subdesenvolvidos, né? Mas também já tem se discutido que quando a mulher tem o desejo de amamentar, ela pode, mas depende de muitas coisas, como ela precisa manter 100% de adesão ao tratamento ao TARV, ela tem que ter uma carga viral indetectável durante toda a gestação e também durante o aleitamento materno, e aí o aleitamento materno ele precisa ser exclusivo até os 6 meses. Já se tem estudos que dizem que pode amamentar por um período mais prolongado, mas se essa mãe tiver mastite, fissura mamilar, candidíase mamária, se o bebê apresentar vômito ou diarreia, qualquer um desses casos precisa interromper o aleitamento materno. E além disso, o bebê ele fica sujeito a avaliações, exames de sangue periódicos, que seria todo mês, em que essa amamentação continua, nas primeiras 48 horas devidas, e nas primeiras 2 semanas também tem que fazer. E depois que interrompe o aleitamento materno, ele tem que fazer o exame 2 meses depois ainda para ver se não adquiriu HIV. Além disso, esse recém-nascido precisa tomar o TARV ininterruptamente durante todo esse período de amamentação. E ainda não se tem estudos que a gente possa dizer que é recomendável que a criança faça esse uso. Então, a partir do projeto CapFam, a gente teve resultados que nos mostraram que essas famílias elas têm muitas dúvidas quanto ao preparo da alimentação artificial e também da alimentação complementar para essas crianças. Aí a gente desenvolveu, então, o SAN, que é a Segurança Alimentar e Nutricional para Crianças Verticalmente Expostas ao HIV, uma intervenção educativa. Ele é um projeto matricial, tá? Que tem como objetivo avaliar os efeitos de uma intervenção educativa para a melhoria do conhecimento, atitudes e práticas dos profissionais de saúde e também dos familiares para alimentar esses lactentes não amamentados. Pode passar, Érica. A metodologia desse estudo, então, ele compõe uma etapa bibliográfica, onde foram desenvolvidas 2 revisões integrativas e está sendo concluída uma revisão sistemática qualitativa, para, então, criar o conteúdo dessa tecnologia, tá? Que essa é a parte da minha tese, que é a etapa metodológica. A gente vai criar e validar uma tecnologia. Aí, depois disso, tem uma etapa de campo, que vai ser realizada com familiares e também com os profissionais de saúde. Pode passar, Érica. Então, ele é desenvolvido a partir do ciclo do conhecimento à ação. A nossa ideia inicialmente era desenvolver uma tecnologia, e agora a gente vai desenvolver um protótipo. É um aplicativo, mas não é bem um aplicativo, é uma página na internet. A gente mudou agora a forma de apresentação, mas para estar disponível na mão das pessoas. Então, ele é realizado a partir de uma abordagem participativa e vai incluir no desenvolvimento dele os familiares, os profissionais de saúde e a equipe técnica do Guia Alimentar para Menores de 2 anos. Que a gente vai utilizar o conteúdo desse guia também no aplicativo. E era isso. Pessoal, obrigada a todos. E agora a gente abre para quem tiver dúvidas, para quem tiver colocações, enfim. Eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, eu queria agradecer muito a vocês pela apresentação, ficou muito bom. É muito bom da gente, mesmo já conhecendo um pouquinho da temática, por estar participando do grupo de pesquisa, ter esse resumão, assim, vem em conjunto, tudo que é feito é muito bom. E eu fiquei pensando em 2 coisas também durante a apresentação. Primeiro, quando o Marcelo mostrou ali as porcentagens, né, de adesão ao tratamento, enfim, que a média do Brasil ali é um pouquinho acima da média mundial, né? E aí eu fiquei pensando no papel do SUS, porque aqui no Brasil a gente tem esse tratamento todo de forma gratuita, e não é em todos os países que isso acontece, né? Então, acho que
essa porcentagem um pouquinho acima da média mundial, apesar de ainda baixa, talvez seja muito provavelmente, né, seja relacionada ao fato de a gente ter isso de forma gratuita, né, pelo SUS. E quando tu falou da série também, eu gosto muito dessa série Pose, porque é uma série que mostra, por mais que seja uma série que a gente vai assistir para se divertir, para lazer, enfim, ela mostra de um jeito muito respeitoso e muito real, né, como ocorreu a epidemia, como afeta pessoas diferentes, de diferentes formas. E é uma série que tem toda uma representatividade também, né? O ator ali que... Eu não lembro o nome dele, mas o que interpreta... Billy Porter. Ele interpreta... Ele tá ali no núcleo principal. Há pouco tempo ele se declarou como uma pessoa soropositiva. Exatamente. Então, além disso, as mulheres trans que estão ali são mulheres trans de verdade. A maior parte do elenco é composta por pessoas negras. Então, é uma série bem real e feita muito interessante. Respeitosa, assim. Essa questão do Billy é muito interessante porque é mais uma representatividade da população num local que a gente não veria há alguns anos atrás, e há pouco tempo atrás, na verdade. Ele, um homem negro, gay, ele não existe protagonistas específicos da série, né, mas ele é um dos que está mais, assim, ativo no elenco. E ele representar, digamos, ele mesmo dentro da série é muito, muito, muito legal, muito importante isso, dentro do contexto do HIV, sabe? E é trazer à tona, novamente, as discussões do passado, e mostrar que, desde aquela época, a única coisa que não mudou até hoje foi o estigma e o preconceito. A medicina avançou, a indústria farmacêutica avançou, a tecnologia avançou, e sempre a mesma questão. Tanto é que, não quero dar spoiler, né, mas quando tem as tratativas em relação aos medicamentos e os ensaios clínicos para esses medicamentos, as pessoas negras, trans, gays, eles são basicamente excluídos. E daí tem toda uma luta de classes em relação a isso para colocar essas pessoas dentro desse ensaio clínico, dessas novas medicações, justamente, inclusive, tendo que citar para os cientistas a ciência, falando que se eles tiverem uma população homogênea de pessoas brancas, eles nunca vão saber qual é o efeito de uma população como um todo daquele medicamento. Nossa, é perfeito, sim. Alguém mais gostaria de tecer algum comentário, tirar alguma dúvida com os nossos doutorandos, antes de nós darmos as palavras finais da nossa tarde de chimarrão científico? Eu queria só fazer um comentário pegando essa questão da série que o Marcelo trouxe, que o ator vive com HIV, né? É legal estar trazendo isso de novo, de volta, porque a gente teve no início do HIV atores, cantores, né, lá por volta de 80 e poucos, que se infectaram com HIV e ajudaram, digamos assim, a movimentar, dar representatividade para determinadas causas, né, o Cazuza foi um deles, e isso... Tem pessoas jovens, digamos assim, né, mais jovens, que não tiveram que não sabem quem é o Cazuza, né, e assim, isso apareceu na minha dissertação de mestrado, que uma jovem falou que ela não tinha ninguém na casa dela, ela tinha se infectado por transmissão horizontal, e ela disse que ela se espelhava muito e via isso por causa do Cazuza, que tomava os medicamentos, né, isso na época, né, em 80, 90, né, e que na época não tinha tantas possibilidades assim, né, e que hoje tem, e eu fiquei muito, essa fala dela foi muito forte para mim, porque tem atores, e a gente não tem visto muito isso, então tem jovens, né,
que nem conhecem o Cazuza, porque não é da época. Acho que na minha época ele já tinha falecido, eu acho. Então, meu irmão, por exemplo, tem 20 e poucos anos, ele não sabe quem é. Né? Então, isso é legal, essas séries, porque trazem essa representatividade de novo, essa visibilidade, né, de novo. Então, era só para fazer esse comentário, assim. Então, eu gostaria de aproveitar para fazer o destaque de que os diferentes projetos que a gente assume a responsabilidade de desenvolver no PEFAS, ele vem de problemas de pesquisa que são vivenciados na prática, seja pelas pessoas, pelos profissionais, pelas famílias, né, que cuidam das pessoas expostas ou vivendo com HIV, né, a sua rede de apoio, e a Érica, o Marcelo, a Marília e a Tamires compartilharam, então, conosco, nesse primeiro chimarrão científico, resultados de pesquisa que culminam em outras pesquisas, então são projetos matriciais ou guarda-chuva que envolve uma equipe diversa, de diferentes níveis de formação, de diferentes formações profissionais, de diferentes setores da universidade, por vezes interinstitucional e internacional, e que esses projetos têm continuidade, né? Então, a partir de um problema identificado na prática, seja no USM, na Casa 13, na atenção primária, na própria comunidade em que essas pessoas vivem, nós vamos investigando, ouvindo as pessoas, desenvolvendo estudos de revisão para que todas as nossas recomendações sejam sustentadas em evidência científica, e temos diferentes desenhos de projeto, né? Temos projetos de estudos de revisão integrativa ou sistemática, temos projetos que envolvem pesquisa qualitativa, outros que envolvem pesquisa quantitativa, e temos projetos de estudo metodológico, em que, com o acúmulo de conhecimento, a articulação de conhecimentos, quer dizer, o conhecimento que vem das próprias pessoas, que vem do serviço, que vem das pesquisas, são articulados e discutidos de maneira participativa, para que a gente devolva para essa população estratégias, né, que eles possam utilizar. A exemplo do TARV, que o Marcelo falou, então, da possibilidade de um aplicativo que promova a adesão, do Have HIV, que a gente está propondo, então, uma tecnologia cuidativa educacional para os profissionais acompanhar esse processo de comunicação, do diagnóstico que se dá do familiar para a criança com apoio do profissional, e do CAPFAN e do SAN, né, que está culminando, então, numa tecnologia também educativa para a família. Então, vocês estão vendo que existem 3 produtos aí, né, em construção, que envolvem criação com diferentes profissionais, com diferentes habilidades, que envolvem as pessoas, né, o público-alvo, participando dessa elaboração para que potencialize o uso na prática, e com diferentes público-alvo, né? Nós temos em um os próprios usuários, em outro os profissionais e em outro os familiares. Então, nós aproveitamos esse momento do chimarrão para compartilhar a expertise de tema, de método e de referenciais teóricos que utilizamos, e convidamos, então, vocês a integrar esses projetos, desenvolver habilidade junto ao grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa está aberto, né, para vocês. Esse é o nosso principal compromisso, com a formação de estudantes da graduação e qualificação profissional, e desde já convidamos, então, vocês para o nosso próximo chimarrão científico, que vai falar sobre o tema de segurança alimentar e nutricional, especialmente aleitamento materno, no dia 16 de julho, às 13h30. Então, eu agradeço a presença de todos e de todas,
Compartilho que nós vamos postar esse vídeo para que outras pessoas possam assistir no canal do YouTube e divulgar nas redes sociais do grupo de pesquisa. E passo, então, a palavra para a Estela, Tássia e a Aline, se quiserem fazer algum encerramento. Sim, eu queria dar os parabéns a Érica, Marcelo, Marília, Tamires, pela apresentação dos estudos. Como disse a Thaís, a gente fazer esse olhar, né, da composição dos projetos, da evolução dos projetos, é muito interessante. A gente reconhece a maturidade do grupo, né, reforçar para os colegas que são do mestrado, do doutorado, e as meninas e meninos da graduação, que em todos eles foi citado, né, tinha bolsista de iniciação científica, tinha mestrando, tinha doutorando, então tem um nível hierárquico aí, não no sentido de hierarquia, no sentido de ordem, mas no sentido de níveis de formação e de níveis de complexidade dos estudos. Então, esse nível de complexidade dos estudos, ele é possível ser feito num único projeto quando a gente reúne, né, as potencialidades e os tipos de pesquisa nos seus devidos níveis, que quer dizer também com tempo, né? No TCC é um tempo, mestrado é 1 ano, TCC, mestrado é 2, doutorado é até 4, então, isso são exemplos, assim, para os que estão ouvindo poderem compreender como que o grupo pode funcionar, que foi nosso assunto de hoje de manhã, com algumas colegas, né, como que um grupo pode otimizar recursos humanos, como pode organizar o conhecimento e a evolução do conhecimento. Quando eu digo em evolução, a gente chegou hoje na possibilidade de propor tecnologias educativas por conta de tudo que já foi estudado no grupo, por conta de uma memória, de um acúmulo de conhecimento, não só teórico, temático, como também um acúmulo de conhecimento, desenvolvimento dos métodos, como a Cris também já falou, né? Então, a ideia é compartilhar, para além do tema, essas possibilidades dos projetos, né? Vocês estão de parabéns, muito obrigada, Thaís, pela condução, que essa também é uma atividade que está vinculada à atividade integrada de pesquisa, que é uma disciplina do nosso programa de pós-graduação, né? E também é um outro exemplo de como desenvolver isso, então eu agradeço. Estela, na tua fala eu fiquei pensando, é uma memória, né, um acúmulo de conhecimento em que pessoas estão chegando e outras estão vindo matar a saudade, né, como Rafael, egresso do mestrado, a Iodelê, egressa da iniciação científica e TCC, a Daiane Langendorf, né, nossa egressa de iniciação científica, então pessoas que fizeram parte desses projetos e que estão aqui conosco hoje. Eu agradeço a presença de vocês também. Tassi, Aline. Saudade, né, Rafael? Eu concordo com o que as gurias falaram. Parabéns, Érica, Marcelo, Marília e Tamires. Foi excelente a conversa conduzida por vocês, foi muito bom. E já que a gente está falando em saudosismo, né, eu estou sentindo o cheiro do chimarrão, o calor da sala, e as brincadeiras do Marcelo, que deu uma escapadinha numa brincadeirinha ali. Isso dá vida pra gente, né? Eu tô me sentindo como se a gente estivesse lá no grupo, vivendo tudo isso e matando um pouquinho da saudade, mesmo que seja, assim, no remoto, né? No online, mas eu me senti lá na sala hoje. Sim, senti toda essa vibração, todo esse movimento, todo esse calor. Ah, viu só? E é isso aí, fiquei muito satisfeita, muito feliz com a nossa atividade em todos os sentidos, tanto no sentido do saudosismo, né, e
aquecer um pouco essa falta que o presencial nos faz, quanto no sentido de conteúdo, né, no sentido de produção e no sentido desse engajamento todo e desse processo de compartilhar conhecimento. Estou muito satisfeita e feliz com a atividade de hoje. Obrigada. Eu gostei bastante. É tão bom, né, assistir tudo que se tem feito. A gente tem essa sensação, mas quando tu para e começa a assistir, é diferente. Gostei muito de vocês trazerem essa história, esse resgate histórico, os dados, porque nada sai isoladamente, como a Cris já mencionou, é tudo parte de um problema, né? Então, os projetos, tudo, o movimento é de acordo com a problemática que nós estamos vivendo. E que bom, né, refletir sobre o quanto se avançou, embora a gente tenha muita coisa, infelizmente tem questões lamentáveis, como vocês falaram, mas que bom que muitas, né, porque quando vocês foram apresentando, eu fui me lembrando do que eu já tinha experienciado, me lembrei da criança lá se queixando, né, que a gente se sentia muito comovido com aquilo, de tomar não sei quantos medicamentos, enfim, comecei a me passar várias coisas na minha cabeça quando vocês estavam apresentando. Dizer aí que é muito bom eu escutar os estudiosos do tema, a gente sabe o quanto a gente tem que se debruçar para isso, né, de estar estudando e estar vendo sempre a última informação, a que é mais, né, fidedigna. Então, isso é um compromisso muito grande. E a minha, como eu falei no início, uma expectativa em relação, e foi isso. Eu gostei bastante dessa modalidade e também do esforço e comprometimento de estar apresentando aqui para nós hoje. Parabéns, estava muito bom. Então, muito bem, obrigada às pesquisadoras do grupo, obrigada aos doutorandos, obrigada a Thaís, também doutoranda, né, que está desenvolvendo a atividade de uma das disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria. Enquanto líder do grupo de pesquisa, eu gostaria de deixar registrado o hashtag Orgulho de Ser GPPFAS, hashtag Orgulho de Ser UFSM. Nós inauguramos com sucesso, né, Matheus? Né, Marcelo? Hashtag sucesso. Nós inauguramos com sucesso, com esses 4 doutorandos hoje, apresentando e compartilhando essa expertise que eles desenvolveram no nosso grupo. Todos eles foram mestrandos e são doutorandos agora do grupo. Então, parabéns, vocês cumpriram com êxito, né, o desafio que vocês aceitaram quando nós compartilhamos, então, essa pretensão que tínhamos, e eu agradeço, então, mais uma vez, e convido, apenas um até breve, né, convido, então, para que no dia 16 de julho, nós estejamos... Marília, isso mesmo, todos iniciação científica também, muito bem lembrado. Então, parabéns a vocês, e que estejamos juntos, então, no próximo chimarrão científico do grupo de pesquisa, dia 16 de julho. Até breve. Até.